E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Nos últimos dias, nós vimos na mídia várias notícias sobre encaminhamento de acordos entre Brasil e China, além de uma delegação de empresários brasileiros que foi à China visitar o país em busca de novos negócios. As relações entre Brasil e China, elas são marcadas por uma cooperação cada vez mais crescente em diversas áreas. Muita gente não sabe, mas a China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista no tema, o Reinaldo Ma. Antes de trazer o nosso convidado para a conversa, a gente vai passar a vinheta para você deixar o seu like no vídeo, para que ele alcance o maior número de pessoas possível. E também vou pedir para você se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez, dividido a bancada do nosso programa com meu amigo Max Bandeira. E aí, Max, tudo certo? Tudo certo, Brunão. Bom dia, Bruno. Bom dia, Reinaldo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, senhores. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Reinaldo. Também um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Então, eu sou o Reinaldo Ma, eu sou advogado, eu sou escritor brasileiro. Eu trabalho há 22 anos com China, com comércio e investimento chinês. E hoje eu sou sócio da Yes Consulting, da BMJ, Relações Governamentais, DPP Advogados, e sou membro consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China. E aí, numa corrida de 20 e poucos anos trabalhando aí com China e vendo crescer a relação Brasil-China. Então, para dar início à nossa conversa, eu vou falar sobre essa última visita que nós vimos de uma delegação de empresários brasileiros a Pequim, em busca de novos negócios. Quando a gente ouve falar nessa relação Brasil-China, a gente pensa muito em questão de commodities, que realmente o Brasil é um grande exportador e a China é um grande consumidor dessa matéria-prima. Mas nessa visita de 240 empresários brasileiros, mais de 30 setores da economia estavam representados lá por esse pessoal. A gente tinha indústria aeronáutica, mineração, startups e vários outros segmentos. O presidente Lula não conseguiu embarcar, mas nos próximos dias parece que vai lá realmente fazer uma nova visita à China. Ele fez em 2004, no seu primeiro mandato, e agora vai fazer essa nova visita. A gente queria ouvir de você, Reinaldo. Qual a sua leitura sobre a visita dessa delegação? E também que tipo de acordos essas empresas brasileiras vão buscar lá na China nesse tipo de encontro? Obrigado, Bruno. Acho que a pergunta é super pertinente, né? É muito interessante a gente ver que já nos primeiros 100 dias, né, o Lula já está indo para a China, e isso é uma demonstração da importância da China para a relação comercial com o Brasil. Não é de hoje que os líderes brasileiros visitam a China, também logo no início de seus mandatos, né? O Lula já foi 2 vezes como presidente, nós tivemos visitas também da presidente Dilma, Temer já foi como vice-presidente para reuniões da COSBAN, e também como presidente, e também assim fizeram Mourão e Bolsonaro, né? E o Lula agora está indo. A diferença nesse momento é que quando a gente compara 20 anos, são quase 20 anos, desde a primeira visita de Lula em maio de 2004 para agora abril de 2023, são quase 20 anos. Então, existe uma mudança bastante relevante aí nos dois países, mais notadamente com relação à China. A China evoluiu bastante, se tornou nosso grande parceiro comercial, e a China também enriqueceu, né? A China, se você olhar o PIB chinês de 2004 para o de 2022, a estimativa, você quase que detuplicou o PIB chinês. Então, a China mudou bastante, ela enriqueceu, e ela está consumindo mais, está muito mais ávida a consumir uma série de produtos que a gente tem, mesmo quando a gente fala de uma pauta de exportação muito focada em commodity. Se a gente olhar um pouco para trás, em 2024, a gente exportava muito para a China commodities agrícolas, mas muito grãos e derivados, né? Farelo de soja e soja. Hoje a gente já tem uma pauta grande de proteína animal, que é um produto que, apesar de commodity, é o produto mais nobre dentro das commodities, um produto que tem mais valor agregado. Então, isso é um pouco da mudança de pauta que a gente tem. Um outro aspecto que é interessante a gente olhar, e às vezes a gente esquece, é que essa provavelmente para a China é uma está entre as primeiras delegações de visita pós-pandemia, né? Tem que olhar que a China estava fechada, ficou fechada durante muito tempo por conta da pandemia, ela reabriu recentemente, em janeiro desse ano. Então, todo mundo com muita expectativa dessa visita, tanto a parte chinesa quanto a brasileira.
Como você falou, a China é o nosso primeiro principal parceiro comercial em 2009. Então, as relações comerciais entre o Brasil e a China estão muito intensas, né? Então, as visitas estavam acontecendo com grande frequência. As relações, né, a intensidade das relações Brasil-China são muito fortes. E antes da pandemia, mesmo você via uma viagem, né, muitas viagens de tanto chineses indo para cá como brasileiros indo para a China. Né? E, de repente, tudo isso parou aí no início de 2020 por conta da pandemia. E agora está retomando essa viagem. Então, para muitos desses empresários, desses 240 empresários que estão indo para a China, essa é a primeira viagem que eles estão refazendo da China após a pandemia, ou seja, mais ou menos 3 anos sem ter ido para a China, o pessoal está voltando agora. Então, isso naturalmente gera uma ansiedade, uma expectativa e um volume maior de presença de empresários. Então, a gente vai ver muitos acordos sendo assinados, tanto no âmbito de governo, entre governos, governo, quanto empresa a empresa. Né? Na verdade, a gente já viu vários sendo assinados agora no seminário empresarial. A própria ida, o atraso da ida do presidente Lula, felizmente, não ofuscou os eventos empresariais, que eles não foram mantidos na agenda, e os acordos empresariais foram saindo. Foram uma série de acordos sendo assinados, e a gente vê que as relações vão continuar crescendo em vários aspectos, em vários segmentos. Então, que é bastante interessante. Você tocou num ponto importante, que além de acordos entre empresários, existem acordos sendo encaminhados entre governos, entre o governo brasileiro e o governo chinês. E a gente viu uma notícia de que os governos avançaram para fechar um acordo para a criação de uma chamada clearing house, ou Câmara de Compensação. Seria uma instituição bancária que permitiria o fechamento de negócios, a concessão de empréstimos entre os dois países, sem o dólar americano sendo utilizado como parâmetro. Explica para a gente como funcionaria essa Câmara de Compensação, quais são as vantagens para o Brasil e para a China, e quais são as eventuais desvantagens dessa proposta. Não, essa é uma pergunta bastante interessante, porque a gente vê, não é de hoje que o Brasil conversa com a China com a possibilidade de você fazer uma troca direta de moedas. Né? O primeiro acordo que o Banco Central brasileiro assinou junto com o Banco do Povo chinês, né, foi em data de 2013, para uma eventual troca de moedas direta entre Brasil, entre real e RMB, que é a moeda chinesa. E isso é decorrência muito da questão do nosso relacionamento comercial, né, do fluxo de comércio entre os dois países. A gente precisa lembrar para quem quer que faça tanto investimento quanto exportação e importação, tem algumas variáveis que ele precisa colocar na conta, e uma delas é sempre a variação cambial. Então, assim, não é novidade para a gente no Brasil que a gente tem uma oscilação cambial bastante elevada. A gente chegou a ter momentos aqui no Brasil que a gente tem variação de 5% num dia. Então, se você é um empresário que está exportando ou importando, você pode ter uma variação de margem para cima ou para baixo do seu ganho de 5%. E isso vai acontecer também quando você passa do dólar para o RMB. Então, você tem duas variações cambiais. O que é? Quando eu exportar do Brasil, eu passo do real para o dólar e depois chega na China do dólar, né, para o RMB. E na via reversa, da mesma forma. Então, estou trabalhando com duas variações cambiais. Isso, para quem é um exportador e com uma variação cambial que a gente mencionou, né, pode chegar a 5% às vezes no Brasil, isso pode ser devastador, isso pode ser o significado da viabilidade do seu negócio ou não. Então, isso acaba criando uma série de instabilidade, custos, alguns buscam hedge, e quando você faz uma conversão direta, pelo menos você tira dessas duas variáveis de variação que você coloca em uma só. Você deixa essa variação apenas uma variação cambial. Um outro ponto que é interessante e que afeta bastante pequenos empreendedores, né? A gente fala do negócio Brasil-China, a gente sempre lembra das grandes commodities, dos grandes players, mas a gente esquece dos pequenos empreendedores, aquele cara que está importando remessas menores, quem está exportando produtos em quantidades menores. Ele também tem que lidar com taxas bancárias de cada banco e as taxas de câmbio que cada banco aplica. Então, assim, ele precisa negociar. Às vezes, o pequeno empreendedor não tem a mesma habilidade, mesmo leverage para negociar uma taxa de câmbio favorável que tem um grande produtor de commodities, um grande exportador brasileiro. E quando você, de novo, você passa a reduzir as mudanças de câmbio, você reduz a necessidade de negociar isso. Eu acho que isso é muito favorável. A gente já tem exemplos. A Argentina já tinha montado uma clearing house. A Brasil passa a montar, fica junto com a SBC, e o BOCOM passa a adentrar ao CIPS, que é o sistema do SWIFT chinês. Então, isso mostra uma maturação, vamos dizer assim, das nossas relações comerciais. E, de novo, eu acho que isso vai fomentar muito o pequeno e médio empreendedor, em especial para nossas exportações. Você falou que esse sistema já funciona em outros países, como na Argentina, e lá essa experiência deu certo? Ele tem funcionado de forma bem interessante na Argentina, e acho que para o Brasil a gente tem como potencializar um pouco mais. E aí eu vou explicar um pouco por quê.
né, a gente tem o advento do e-commerce, né? Então, assim, o e-commerce, quando a Argentina adicionou, o e-commerce não estava tão evoluído como ele está hoje. O e-commerce hoje, a gente sempre olha o e-commerce pensando na importação, né? A gente é brasileiro comprando produtos feitos na China e sendo enviados para cá. A gente raramente pensa na via reversa. E-commerce é uma via de mão dupla. Hoje a China tem, tanto dos seus marketplaces, várias plataformas para ajudar exportadores do mundo para vender para a China. Então, assim, inclusive, o favorecimento regulatório na China, em que determinadas plataformas funcionam quase como um free shop. Então, você não precisa ter, por exemplo, o que você teria para vender no mercado interno de alguns licenciamentos para alguns produtos, você vendendo por essa plataforma, você não precisa. Então, ele se equipara se o chinês estivesse comprando num free shop, então não está totalmente internalizado, não precisa cumprir com todas as regras para importação. Então, isso favorece muito a venda dos pequenos produtores ou produtos de maior valor agregado, que a gente pode trabalhar em outros produtos como mel, própolis, suplementos alimentares, uma série de questões em que o Brasil, surpreendentemente, é muito bem visto. A gente esquece, brasileiro, de que a marca Brasil é muito boa, né? A gente é visto como natural, como exótico, como algo benéfico ao corpo e algo que o chinês está buscando e está disposto, como eu falei, a pagar mais, né? O consumidor chinês enriqueceu nos últimos anos. Então, isso é bastante interessante. Eu acho que tem muito a trazer para o mercado, principalmente em função do e-commerce aqui nas relações Brasil-China. Ajuda também, Bruno e Max, a diversificar a pauta, né? A gente sempre fala muito da diversificação da pauta exportadora. Eu acho que em termos de quantidade e variedade de produtos, a gente vai ver uma diversificação em função disso. Mas aí eu faço uma ressalva, né? Você brigar com os volumes da exportação das commodities agrícolas, do nosso agro, das commodities minerais, é muito difícil. Mas não quer dizer que a gente não consiga diversificar a pauta e principalmente, beneficiar o pequeno e médio produtor brasileiro para atingir um mercado gigante que tem lá na China e está aberto para os produtos brasileiros e ávido para comprar produtos. Perfeito, Reinaldo. E por falar em e-commerce, a gente está vendo um assunto que está super na moda e super quente, aí, especialmente nas redes sociais, que é essa discussão das empresas chinesas, AliExpress e Shein, e o Ministério da Fazenda agora fala em taxar essas empresas e os produtos que elas enviam ao Brasil, inclusive produtos abaixo do considerado de minimis aí para o comércio internacional, né? Essas empresas elas têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, oferecendo produtos a preços mais baixos do que a indústria brasileira, que precisa, pelo argumento da indústria e do varejo nacional, competir com esses produtos importados a baixo custo. A entrada dessas empresas no mercado brasileiro foi benéfica para os consumidores, que têm acesso a produtos de boa qualidade a preços mais acessíveis. E aí, por isso mesmo, é que as redes sociais estão em fervorosa aí com essa tentativa de taxar as empresas chinesas. Ao mesmo tempo, é importante que o Brasil busque formas de estimular, talvez, a competitividade da indústria e do varejo nacional por meio de políticas públicas, investimento em inovação e tecnologia, ou até por meio de garantias de competitividade aí para a indústria nacional. Pensando aí nessa polêmica que a gente vê, que a gente está acompanhando no Twitter, como é que você enxerga essas propostas de taxar os produtos importados da China e como é que essa questão é tratada em outros países? Não, essa é uma ótima pergunta, mas porque vem sempre para a gente poder refletir. A gente tem vários exemplos de marketplace americanos, europeus e inclusive brasileiros, né, que trabalham com isso e trabalham com plataformas da China, comprando da China. Né? O mercado chinês não está fechado exclusivamente para o e-commerce chinês, para as plataformas de e-commerce chinês. Então, assim, você pode estar trazendo isso para cá. Como você mencionou, o acesso a produtos com valor mais competitivo, isso ajuda a reduzir o preço. Né? A China, durante muito tempo, poucos presidentes de bancos centrais reconheciam isso, mas quando a China começou a produzir produtos industrializados a um preço mais baixo e exportá-los, isso ajudou, de uma certa maneira, a vários países controlar o seu processo inflacionário, porque não estava subindo, você tinha um contraponto no chinês. E isso pode acontecer também. Eu acho que criar algum tipo de proteção não é interessante. Eu acho que você precisa melhorar a competitividade. E como mencionamos antes, a China não é exclusiva. Né? A gente tem vários exemplos, de, inclusive, marketplaces brasileiros que fazem essa intermediação para a compra de produtos chineses direto da China, vendendo para o Brasil. Com a vantagem de que os marketplaces aqui locados no Brasil ou na América Latina têm seus hubs logísticos já instalados e têm um conhecimento melhor das preferências, às vezes, do consumidor brasileiro. Então, ele pode estar buscando. Eu acho que se você olhar assim, olha, eu vou taxar simplesmente um marketplace chinês, eu acho que eu sou desfavorável a isso. Eu acho que você deve
tratar todas as empresas da mesma forma e buscar incentivar o desenvolvimento dos marketplaces brasileiros. E, em especial, eu acho que precisa incentivar os produtores brasileiros a exportar. A gente está sempre olhando de novo. A importação da China, o marketplace é um fluxo de mão única, vindo da China para cá. E a gente esquece que isso pode ser um fluxo de mão dupla e favorecer muito aos produtores brasileiros. Um amigo nosso ele fala isso, né? Ele viu um comentário na rede social dizendo, olha, quer dizer que você que tem dinheiro e pode viajar para o exterior, tem uma isenção de $1.000 que você pode comprar o que você quiser, sem taxação, mas a pessoa que está aqui no Brasil e não tem condição de viajar para o exterior para fazer esse tipo de aquisição vai ser taxada porque está comprando diretamente também de outro país. Então fica esse ponto de reflexão. Por que algumas pessoas que teriam essa condição de viajar para o exterior teriam direito a uma isenção de impostos para gastar até $1.000, que é bastante dinheiro, enquanto outros que não têm essa condição e que compram, só têm acesso a isso por meio de plataformas digitais, não teriam direito. É interessante essa reflexão, eu vi essa discussão e de fato né? Então, assim, você quer dar isonomia, a gente quer olhar a isonomia, quer dar tratamento igual. Uma pessoa com uma renda maior, ela tem algumas isenções fiscais quando você está viajando, né? Muitos de nós já se beneficiou disso. Quem não conhece alguém que já foi para os Estados Unidos, já foi para a Europa e voltou com seu celular, com seu notebook, com isento de imposto. E a pessoa de baixa renda não consegue fazer essa viagem e a opção dela é poder comprar com o marketplace, eventualmente com alguma taxação menor. Então, isso não deixa de ser uma forma de você criar um pouco de justiça social, né, aqui dando oportunidades a todos. Então, eu acho que de olhar isso com bastante cuidado e não buscar fechar uma porta de novo para o e-commerce, né? E aí não só olhar a visão do vendedor, do varejista brasileiro, mas sim do produtor brasileiro que está buscando novos mercados e pode ganhar margens muito maiores, né? Eu acho que a gente tem condições de ganhar muito com a exportação de produtos via marketplace, via e-commerce. De novo, vamos buscar não fechar, mas sim expandir, né? Não proteger, mas sim crescer. Vamos crescer. E eu acho que o Brasil tem muito a ganhar explorando o mercado chinês, né? Então, assim, a população chinesa é cerca de 7 vezes maior que a brasileira e tem uma renda per capita de $12.000. Então, assim, é muito grande o mercado consumidor chinês, com potencial de consumo e com uma avidez buscando produtos novos, produtos saudáveis e produtos mais naturais, coisa que, como a gente já falou, o Brasil tem essa imagem já construída no mundo afora, basta a gente apenas explorar e usar os canais de venda que já estão prontos. Voltando um pouco para a área do investimento, a gente viu que, segundo os dados do Conselho Empresarial Brasil-China, em 2021, o Brasil recebeu de investimentos da China $5,9 bilhões. Isso colocou o Brasil como o maior receptor de investimentos chineses do mundo. E agora a gente tem notícias também de grandes montadoras de carros chineses vindo para o Brasil. Primeiro a gente ouviu falar que a Ford fechou uma fábrica lá na Bahia, se retirou do Brasil. A Mercedes fechou uma fábrica aqui no interior de São Paulo, se não me engano também. E enquanto isso a gente vê esse movimento das montadoras chinesas vindo para o Brasil. Você comentou sobre essa imagem que o Brasil tem no comércio exterior e para os chineses também. Então a gente queria escutar de você. Por que o Brasil? Por que você acha que o Brasil, que a China está investindo tanto no Brasil, esse investimento direto aqui em território nacional, que tem despertado esse interesse dos chineses em investir no Brasil? Não, essa é uma ótima pergunta, Bruno. As empresas chinesas vêm crescendo ao longo das últimas décadas, assim como a economia chinesa, elas vêm expandindo, elas adentram o seu mercado doméstico e passam a sua expansão internacional. Não é de hoje que vem as expansões internacionais. Você mencionou ali mesmo os automotivos, né? Uma das primeiras aquisições chinesas de marcas no exterior, a primeira mais simbólica talvez tenha sido da Geely Motors, como quando comprou a divisão de veículos de passageiros, veículos da Volvo. Isso lá, finalzinho de 2009, 2010. Então, você vê que já tem uma expansão que vem acontecendo. Eles vêm buscando crescer no mercado internacional. A China naturalmente foi para o Sudeste Asiático, depois teve investimentos na África, Europa, Estados Unidos. E eu brinco que a última fronteira ficou a América Latina. E a gente vem recebendo todos esses investimentos ao longo dos anos e a gente vem recebendo um aumento deles. E aí alguns aumentos precisam ser os números a gente precisa olhar com um pouco mais de tempero, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você pega o número de 2021, foi um número bastante elevado, né? Então você fala, poxa, teve quase que o dobro de 2020.
Mas você precisa levar em consideração que 2020 foi o primeiro ano da pandemia, foi quando os investimentos caíram muito, então a referência é diferente. Isso mostra um pouco por que o volume dobrou. Não que ele seja pequeno, mas assim, explica um pouco esse aumento de 100%. O segundo ponto, a gente precisa olhar para o mundo geopoliticamente. Né? O mundo, você teve vários atritos aí nas últimas administrações americanas e de alguns países europeus com a China, com algumas restrições para investimento chinês. Isso faz com que o chinês já deixe de olhar um pouco a Europa, Estados Unidos, que já tinha bastante investimento, já eram considerados mercados maduros, e passe a olhar outras fronteiras. Né? E a América Latina a gente brinca que é a última fronteira, e não tem como falar América Latina sem olhar para o Brasil. Né? O Brasil é a principal economia da América Latina, e o mercado consumidor brasileiro é um mercado curioso. Né? A gente passa por momentos bons e ruins na economia. Né? Nas últimas décadas, a gente já teve altos e baixos da economia, mas o mercado consumidor brasileiro é sempre um mercado bastante resiliente, é um mercado que busca consumir muitos produtos. Se você olhar em pauta de 400 produtos de bens de consumo, seja o que for, o Brasil está sempre nos top 10, né? Grandes mercados. E automotivo não é diferente. Né? O Brasil, a gente já chegou, a gente sempre teve nos 10 maiores mercados automotivos, a gente já chegou a bater terceiro, caiu para sexto, agora talvez esteja oitavo, mas a gente sempre está nessa linha dos 10 maiores mercados consumidores. E se você é uma marca que está com expansão internacional, não tem como deixar de olhar Brasil. Curiosamente, essas duas fábricas que você mencionou, tanto a fábrica na Bahia quanto no interior de São Paulo, uma foi adquirida por uma montadora chinesa e a outra está em vez de ser adquirida, provavelmente vai ser anunciada aí na visita do presidente Lula, e ambas trabalham com carros híbridos e elétricos, né? Ou seja, isso mostra o olhar do X. Olha, eu quero trazer inovação, quero trazer coisa nova para cá, estou trazendo carro puramente a combustão, né? Então, assim, é uma tecnologia já dominada. Então, mostra aí o interesse e o comprometimento, acho que, com o mercado brasileiro. De uns tempos para cá, nesse setor automobilístico, a gente tinha um preconceito com os automóveis chineses, achava que a qualidade não é tão boa, eles realmente competem no preço, mas realmente essas marcas que estão chegando são marcas de altíssima tecnologia. Você vê na internet aí os carros que eles vão trazer, a BYD, a Great Wall, são carros realmente muito, muito interessantes. E agora, ainda caminhando para os investimentos chineses no Brasil, a gente não pode deixar de falar dos investimentos em infraestrutura. Né? A China gosta bastante de investir em infraestrutura em diversos outros países, e a gente tem visto que, desde a década de 2010, foi iniciada a iniciativa Belt and Road. Houve várias tentativas de negociação para que o Brasil viesse a aderir a essa iniciativa, isso nunca aconteceu. Há conversas agora de que pode acontecer. Independentemente do Brasil efetivamente aderir, a gente já sabe que a China investe no Brasil bastante em infraestrutura, energia e tecnologia. Mas existem certas barreiras regulatórias, barreiras de licenciamento, uma certa confusão, que a gente sabe que investir no Brasil não é exatamente para iniciantes, mas os chineses também não são iniciantes. Né? E uma coisa super interessante que os chineses podem trazer para o Brasil é essa experiência que a China tem em resolver problemas de infraestrutura. A gente sabe que a China construiu e reconstruiu malhas viárias e malhas metroviárias nos últimos 15, 20 anos, resolvendo grandes gargalos logísticos que havia no país e construindo cidades gigantes do tamanho de São Paulo, numa velocidade incrível. Considerando isso, como é que você, com tanta experiência que você tem, como é que você acredita que a China pode colaborar com o investimento em infraestrutura no Brasil? Como é que essa experiência chinesa pode ser trazida para o Brasil? E, além de recursos financeiros, o que o investimento chinês pode trazer para o Brasil em termos de expertise e de amadurecimento tecnológico? Não, a parte de infraestrutura é sempre uma parte bastante interessante. Né? A China se consolidou num grande player na construção de infraestrutura em diversos segmentos. Você mencionou aí na parte sobre trilhos, né? Seja mobilidade urbana, seja movimento de carga. A China refez toda a sua malha ferroviária e fez uma nova malha ferroviária para trem-bala. A gente costuma brincar que ela refez todos os metrôs nas cidades chinesas e resolveu fazer um metrô em escala nacional, ou seja, conectar todas as grandes cidades com trem-bala. Isso deu à China um know-how muito grande, né? Tanto na parte de ferroviária, como em outras áreas. Né? Eu brinco assim, a China lá perto de 2000, início de 2000, 2004, 2005 e 2006,
ela expandiu praticamente todos os seus portos. Eram 53 portos chineses que estavam sob expansão em dragagem para poder receber navios de maior porte. Isso acabou consolidando a China como um grande player de infraestrutura. A gente brinca que hoje, sob o aspecto de engenharia, não tem mais limite, você pode construir em qualquer lugar, em qualquer região, sob quaisquer condições, né? Então, assim, do ponto de vista de construção civil, não tem mais limite em relação a isso. O que a gente vê aqui no Brasil são algumas dificuldades regulatórias que permeiam o nosso sistema, por razões históricas, e sempre estiveram aqui. Então, a gente tem um processo de licenciamento ambiental que, às vezes, não é muito claro, não é muito previsível, ou que atrapalha um pouco a presença chinesa. É um processo de concessão em que o risco fica praticamente tudo com o concessionário. É uma análise de risco mais difícil de ser feita, então, que é o que travou, historicamente, investimentos em infraestrutura no Brasil, seja de empresas brasileiras ou empresas estrangeiras, chinesas ou não, né? A diferença é que o chinês ele é um pouco mais ávido, talvez, a assumir o risco e tem uma capacidade de construir com custo reduzido, né? Dito isso, eu acho que uma eventual adesão do Brasil ao Belt and Road Initiative, que é uma iniciativa chinesa, ela pode trazer benefícios. Então, o Belt and Road completa 10 anos esse ano, é uma iniciativa chinesa feita para expandir estruturas logísticas, muito focada, originalmente, para ajudar escoamento de produção para abastecer a China, e que foi se expandindo. E não é de hoje que o Brasil é abordado para aderir, né, ao Belt and Road. E aí a gente vê várias discussões, tem pontos contra ou a favor. O que eu acho que a gente deveria fazer com o Brasil é olhar os interesses do Brasil. A gente não precisa olhar outras empresas, outros países, como os países reagiriam, mas olhar quais são os interesses do Brasil com relação a isso e negociá-los, né? Então, assim, quais são as nossas preocupações? As preocupações são essas. O que a gente gostaria de receber, o que a gente não gostaria de receber, e sentar na mesa. Eu acho que uma coisa que o chinês se mostrou em todos os aspectos, com todos os países com que negociou, foi que ele está disposto a negociar e a endereçar as preocupações de cada país. Eu acho que o Brasil vai aderir ao Belt and Road nessa visita do presidente Lula. Eu acho que vem trazer muito bem, e eu acho que o Brasil vai buscar também as contrapartidas chinesas. Olha, eu gostaria de aderir, mas eu gostaria de investimento nesse ou naquele setor. E eu acho que transporte em trilhos e passageiros vai ser o grande beneficiado desse acordo. A gente já vai aqui caminhando para o final da nossa conversa, e no final, nas últimas perguntas, a gente gosta sempre de falar sobre o futuro, né? Você já explicou muito bem como que está a situação presente, como que a sua leitura do que vem acontecendo hoje, mas a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados, principalmente os que têm a experiência que você tem, para falar sobre o futuro. Então, eu queria saber, Reinaldo, quais são as perspectivas que você enxerga para o futuro dessa relação Brasil-China? Existe alguma tendência que você já consegue mapear, observar desde agora? E que tipo de oportunidade de negócio você acha que vai surgir dessa relação? Eu acho que a gente tem uma avenida de expansão para frente, né? Assim, é engraçado de falar assim, não, a China já é o maior parceiro comercial, mas a gente pode expandir mais essa parceria comercial. A gente pode tanto comprar mais como vender mais. Como eu falei, o e-commerce eu acho que é uma das grandes avenidas que nós vamos ter que explorar para exportar mais do Brasil para a China, diversificar um pouco essa pauta, ajudar o exportador brasileiro e talvez mitigar essa imagem de que e-commerce é de uma mão única, né, só da China para cá. Aqui vai crescer bastante. Essa possibilidade de conversão direta vai fomentar bastante esse fluxo de comércio dos pequenos empreendedores. E dentro do aspecto de investimentos, a gente ainda vai ver uma crescente. Eu acho que um discurso mais amistoso, uma postura do governo de trazer mais investimentos, a gente vai ter tanto investimento em infraestrutura quanto em indústrias, né? A China vem tirando várias de suas indústrias da China, então a gente pode não só ver automotivo, a gente pode ver área de tecnologia, né? O mesmo desenvolvimento de novas tecnologias. Várias empresas já têm colocado seus polos de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, fora da China e, inclusive, aqui no Brasil. Então, acho que é onde a gente tem muito a ganhar e olhar com um olhar mais diversificado para a relação Brasil-China. Não olhar apenas como a China como um grande consumidor de commodities e exportador de produtos industrializados. A gente pode diversificar muito essa pauta para os dois lados. Realmente, é esse tipo de visão diferente que a gente busca. E, como eu falei, a gente vai encaminhando para o final. A gente queria agradecer muito ao Reinaldo por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Então, Max, vou chamar a vinheta do próximo bloco para as nossas curiosidades da semana e também
para pedir a indicação cultural do nosso convidado. Como curiosidade da semana, tem uma notícia bem recente, que é sobre a prorrogação do prazo de adesão ao programa Litígio Zero, aquele programa do governo federal que nós tratamos no nosso terceiro episódio. Ela se encerrava na sexta-feira, no dia 31 de março, mas foi prorrogada até 31 de maio. Então, você que está ainda em dúvida se vale a pena ou não para sua empresa, para o seu negócio aderir a esse programa, você ainda tem tempo até o dia 31 de maio. E agora a gente vai pedir ao nosso convidado, Reinaldo, a gentileza de fazer uma indicação cultural. Pode ser um livro, um filme, uma série, pode ser até uma viagem. Um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer é a China. O meu pai, a gente comentou que teve a primeira delegação do governo Lula em 2004, meu pai estava nessa viagem de 2004, e ele voltou falando maravilhas. Ele falou que a China era um grande canteiro de obras. Então, eu que tinha muita vontade de ver isso. Então, Reinaldo, se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa nesse sentido para falar para a gente, sinta-se à vontade. Tá ótimo, então, Bruno. Não, obrigado. Eu acho que é muito interessante. Eu estava checando até aqui, mas acho que não está disponível no site. A gente sempre tem que entender que a formação cultural de um país é decorrência da sua história, né? Então, assim, todos os países têm histórias distintas, então ela acaba formando a sua cultura, a sua base cultural de forma distinta. E a China tem uma formação muito diferente da do Brasil, né? Toda a estrutura de governo, tudo que a China passou por guerras e outros, então são muito diferentes. Para entender um pouquinho de China, é sempre bom ter um livro chamado ABC da China, que normalmente está disponível no site da Embaixada da China no Brasil. Eu vi que o link está com problemas, eu acho que ele deve ser estabelecido e vale muito para ler esse livro, porque ele mostra, inclusive, o decorrer da história da China, né? Desde 1840, teve Guerra do Ópio, e a China passou por várias invasões, pela Segunda Guerra, coisa que, graças a Deus, a gente aqui no Brasil não viveu. A gente nunca viveu um grande conflito armado aqui no Brasil, coisa que, infelizmente, a China passou. E isso acaba moldando muito a cultura, o modo de pensar chinês e as próprias regras, né, de construção na China. Quando a gente fala de infraestrutura, eu sempre, quando alguns amigos vão para Shanghai, eu morei em Shanghai, e eu levava eles para ver as garagens dos grandes prédios. Então, você tem um prédio comercial gigantesco, um arranha-céu, não, vamos ver a garagem. Não, vamos lá ver a garagem. E quando você vê a garagem, a primeira coisa que você nota quando você sai do elevador da garagem, para entrar na garagem, você vê umas portas gigantescas, né, que parecem mais portas de cofre. A pessoa, todo mundo olha para aquilo, o que é isso? Aí quando você explica, todo mundo tira foto, né? Não, isso aqui são portas anti-explosão, elas não são portas só anti-fogo, né? Então, assim, boa parte dos prédios em Shanghai, depois, o plano diretor de Shanghai exige que determinado tipo de garagem, determinado número, ele precisa funcionar como abrigo antiaéreo, né? Então, essas garagens servem para, se você tiver uma ocasião de uma guerra, de um bombardeio, todo mundo pode se esconder nessas garagens. Esse é um pouco do histórico que a China tem, de sofrer muitos ataques, bombardeios, né, durante a sua história, que moldou a sociedade chinesa e, inclusive, como é construído os prédios chineses. É muito curioso, quase ninguém sabe, e quando você mostra, todo mundo fica extasiado, né? Nossa, isso aqui é muito diferente, e resolve tirar foto ali nessas portas aí dos abrigos antiaéreos, né, chineses. Então, essa fica a dica para quem for para Shanghai, né? Além de ver os arranha-céus por fora, olha por dentro, você vai ver diferenças muito interessantes. Então, super interessante, Reinaldo. E aproveitando aí que a gente está falando de curiosidades, eu queria te fazer uma pergunta um pouco anedótica aqui. Eu queria saber qual que é seu grau de parentesco com o Jack Ma, o fundador do grupo Alibaba. Ah, não, tio Jack, ele pede para a gente não falar, entendeu? Mas a gente tem... Tô brincando, a gente não é parente, mas o Jack é uma pessoa bastante interessante, bastante humilde. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em 2010 e conversar com ele. É simplesmente uma pessoa extraordinária e que criou esse gigante, né, essa revolução, acreditando que a China poderia liderar essa revolução no momento em que ninguém acreditava, né? E eu acho que esse espírito que leva os chineses, né? Vamos acreditar na revolução que a gente pode fazer. E eu acho que o e-commerce vai ser a revolução para o comércio e pelas relações bilaterais de Brasil e China. Tá certo, meu caro. Obrigado. Foi um prazer ouvir você. Não é um assunto que todo mundo fala todo dia, e quando fala não é com essa profundidade. A gente vê as pessoas tratando de China mais como, enfim, como um destino turístico, mas nunca para falar das garagens de Xangai com tanta profundidade. A gente vê muito mais aquela coisa muito anedótica mesmo em relação à China, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast.
Muito obrigado, é um prazer enorme e conte comigo. A gente vai ter muito tempo para discutir. Queria agradecer também, pessoal, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, quem está assistindo aqui a gente no YouTube, quem está escutando a gente nas principais plataformas de áudio aí, no Spotify, no Deezer. Fica aí meu muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até semana que vem.